Uma vantagem de você ter um cachorro educado, pensando aí agora em crianças principalmente, ele sabe exatamente o que ele pode morder, ele sabe que ele não pode morder a gente, então ele sabe se comportar e sabe brincar com a gente, e sabe principalmente o que ele deve morder. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. Um ponto importante e uma vantagem de você ter um cachorro educado, pensando aí agora em crianças, principalmente para quem tem filho pequeno, quando você tem um cachorro que ele morde na hora de brincar, ele brinca mordendo, né? Ele não sabe ainda o que ele tem que fazer, como se comportar, e aí você vai brincar com o cachorro, a criança está toda feliz que ganhou o cachorro, vai, abraça o cachorro, oh, meu filhinho, daqui a pouco o cachorro começa, nhaque, nhaque. Aí a criança toma uma dentada, aquele dentinho fino, machuca, ela começa a chorar, não consegue mais encostar no cachorro, porque o cachorro, toda hora que ela chega com a mão, o cachorro quer morder, aí ela tira a mão, tenta botar, o cachorro vai, tenta morder de novo, e tenta morder ela na brincadeira, porque o cachorro não entende ainda do que ele pode morder, o que ele não pode, e para ele aqueles dedinhos ali andando e tal, são uma diversão, e ele vai querer morder a mão. E aí começa mais uma frustração, que é quando você está com um filhote, que o seu filho está apaixonado por ele, mas ele não pode brincar com aquele filhote porque o cachorro morde, o filhote morde ele e morde forte às vezes, inclusive chega a machucar, chega a sangrar. Então, quando você tem um cachorro educado, ele sabe exatamente o que ele pode morder, ele sabe que ele não pode morder a gente, e se isso acontecer, ele não vai ter mais a nossa interação, a nossa atenção. Então, ele sabe se comportar e sabe brincar com a gente, e sabe principalmente o que ele deve morder. E aí vai para um outro ponto também, que é em relação à destruição dos móveis da casa. Quando o cachorro é educado, ele vai ter os brinquedos que ele pode morder. E você vai ensinar a ele que aquilo que é o certo para morder e não o móvel da sala, né, o braço do sofá, o pé da mesa, enfim. Ele vai ter o seu local correto, seu brinquedo correto para morder, para se aliviar com a mastigação, tá? Para o filhote, né, de cachorro. E não só os filhotes, mas estou falando aqui focado no filhote, né? O filhote, ele mastiga como uma forma de aliviar a sua ansiedade. Então, o animal, o filhote, ele precisa mastigar. Se você não oferecer algo que ele possa mastigar com frequência, né, não é uma vez na semana, tá? É todos os dias, ele vai dar um jeito de mastigar outra coisa. Então, já fica essa dica para quem está assistindo aqui. Se você não oferece coisas que ele pode mastigar, ele vai mastigar outras coisas. E aí as outras coisas vai ser o seu móvel, fogão, dependendo de onde ele esteja. Então, preste atenção nisso, tá bom? E outra coisa, quando a gente tem um filhote de raça grande, como por exemplo, Labrador, Golden, Rottweiler, Pastor Alemão, enfim, raças de porte grande ou até mesmo de porte gigante, quando ele já tem aí na faixa de 6, 7, 8 meses, ele já está praticamente do tamanho de um cachorro adulto, né? E o que acontece? Se esse cachorro ele pula em alguém, né, ou mesmo de excitação, fica querendo brincar, fica pulando, esse cachorro ele pode derrubar uma criança, pode derrubar um idoso, né? Então é muito perigoso até que isso aconteça, porque ele simplesmente não tem noção ainda do peso dele, da força que ele tem. Eu posso falar muito bem sobre isso, porque eu tinha um pastor alemão que ele não tinha sido educado na época, e ele só vinha pulando em cima, ele corria, metia a pata, e eu já tive arranhado de cima a baixo nas minhas costas, porque ele metia a unha, literalmente, então eu ficava todo arranhado, quando eu ainda não sabia ainda sobre essas técnicas de comportamento e como lidar com isso. Essa é na minha infância ainda. Então eu sei muito bem como é que é chato ter um cachorro que fica pulando o tempo inteiro. A gente vai levar ele para comer com o pote de ração, ele fica pulando, não deixa nem de botar o pote no chão, ele já pula em cima, às vezes derruba o pote. Enfim, então um cachorro mal educado, ele não sabe se comportar dessa maneira. A vantagem é muito grande se você tem esse animal comportado, porque ele não vai pular nem em você, nem nas crianças, nem nos idosos. Então esse é um ponto importantíssimo também. Quando a gente tem um cachorro educado, faz toda a diferença, tá? Outra vantagem de você ter um filhote educado, se a gente for pensar aqui, é, por exemplo, quando você for passear com ele na rua. Né? O filhote educado, ele, quando ele já puder passear na rua andando no chão, né? E ele não vai puxar na guia. Por quê? Ele sabe que ele tem que se comportar, ele sabe que ele tem que andar do seu lado. Ele não é um cachorro que vai sair puxando aleatoriamente, querendo te levar para passear em vez de você levar ele para passear. Né? Então, mais uma vez, quando a gente tem criança e tal, ou até mesmo um idoso que está cuidando desse animal, é importante que ele não puxe na guia. Então, essa é uma grande vantagem também de você ter um cachorro educado, porque ele sabe andar com você na rua, no passeio, comportado, educado. Tá? Quando a gente pensa em levar esse cachorro para algum lugar, por exemplo, no shopping, esses cães, eles acabam, né, que inevitavelmente você vê, às vezes, um cachorrinho fazendo um xixi ali no meio do shopping, né, no meio do andar ali e tal.
e a pessoa fica toda sem graça, né, e tal, vai e tal, às vezes limpa, às vezes não limpa, às vezes chama alguém para limpar, enfim, mas a pessoa fica sem graça. Então, quando você tem um cachorro que é educado, você inclusive consegue pedir para ele fazer o xixi. Você bota um tapete higiênico no chão antes mesmo de entrar no shopping, ou até mesmo na garagem, você bota o tapete higiênico no chão e manda ele fazer o xixi ali naquela hora. Ele vai e faz o xixi no tapete higiênico, e aí você vai, então, entra no shopping, passeia com ele ali, e aí ele vai e consegue não ter necessidade de fazer o xixi dentro do shopping, ninguém vai passar por essa situação constrangedora. Resumindo aqui, galera, as vantagens aí, então, de você ter um cachorro educado, como você já viu, são muitas, são inúmeras, né? E não é à toa que o nosso foco, né, é justamente isso, né? Que é justamente quando a gente tem um filhote educado, o tutor fica feliz. Chega daquele estresse aí de você chegar em casa, tá tudo bagunçado, né? Cada vez tem uma coisa destruída, né? Então você vai ter aí um cachorro educado de fato, tá? Se você não está inscrito nesse canal ainda, aproveita para se inscrever agora, já deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Grande abraço.